Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa nova videoaula. Na última aula a gente aprendeu sobre transformações. E a gente deu um foco em transformações físicas. Hoje a gente vai estudar sobre transformações químicas. Mas antes de iniciar a aula, eu quero fazer uma breve revisão. Vamos observar as figuras ali em cima. Na figura de cima a gente está vendo uma tora de madeira. E na figura B, pedacinhos de madeira, certo? Então, ali houve uma transformação, mas houve uma mudança no material? Não. Então, como a gente já viu, é um tipo de transformação física, no qual ocorre uma transformação, mas não ocorre a mudança no material. Já na figura C, a gente está vendo a queima da madeira, certo? Então, houve uma transformação, sim. É uma transformação química ou física? Química. Por quê? Houve uma mudança no material. Ela deixou de ser madeira devido à combustão, à queima. Ela virou cinzas e fumaça. Ela mudou? Ela ainda é madeira? Continua sendo madeira? Não. Então é uma transformação química. Então a gente viu que transformação física é quando não ocorre mudança no material. E transformação química é quando ocorre sim mudança no material. Ok? Então hoje nosso foco é nas transformações químicas. Na última aula a gente viu transformações físicas, ok? Então a gente viu que transformações químicas é quando ocorre a mudança no material, ok? Transformação que ocorre a mudança no material. Vamos explorar um pouco mais. Deixa eu passar aqui. Vamos observar essa figura acima. O que tem nela? Pregos, não é, pessoal? Se vocês observarem direitinho, são pregos. Eles são todos iguais? Não. Alguns são enferrujados, ok? Então a gente vê que há uma mudança, certo? Nos pregos. O que ocorreu uma transformação. Ele não é mais um prego de ferro. Ocorreu que ele virou, alguns viraram para então ter ferrugem, certo? Então, produção de ferrugem, do ferro para a produção de ferrugem é uma transformação química, porque há uma mudança de material do ferro para a ferrugem, ok? Então, a presença de ferrugem é uma evidência de que houve transformação química. Na transformação química, é necessário ter reagentes para ocorrer a produção de um produto, como a gente pode observar nesse quadrinho amarelo. Reagentes e transformação química, produtos. Então, é necessário ter reagentes para que ocorra a transformação química, resultando em produtos. Vamos pegar o exemplo do prego. Então, para que o prego ocorra a oxidação e forme a ferrugem, é necessário o quê? O ferro, como aqui está descrito, nessa imagem aqui, ó, ferro mais gás oxigênio mais água. Esses são os produtos necessários para que ocorra a transformação química, resultando no seguinte produto: ferrugem, certo? Então, o que foi necessário para ocorrer a transformação química do prego? Ferro, gás oxigênio e água, que reagiram juntos, formando a ferrugem. Okay? Então esse é um exemplo de transformação química. É necessário reagentes para que ocorra a produção de produtos. Então, para que o ferro fosse oxidado, foi necessária a presença de água, certo? De um local úmido, com gás oxigênio, formando assim a ferrugem. Outro exemplo, eu pego uma palha de aço e coloco dentro de um copo de água. Se eu deixar ali vários dias, ele vai criar uma ferrugem, ok? Então ali houve uma transformação química. Ele deixou de ser uma palha de aço, o popular bombril, deixou de ser palha de aço e se tornou ferrugem, certo? Houve uma transformação, houve uma mudança do material, certo? Então ali houve uma transformação química. Então quais foram os
reagentes, a água e o bombril, junto com gás e oxigênio. E qual foi o resultado? Os produtos, a ferrugem. Ok? Quais são as evidências de que houve uma transformação química? São basicamente 3 evidências que comprovam, que evidenciam que houve uma mudança química. Primeiro, quando ocorre a mudança de cor. Segundo, quando a produção de gases, por exemplo. E 3, quando ocorre combustão. A gente vai estudar cada um com calma, cada um passo a passo, beleza? Bem, pessoal? Deixa eu ampliar aqui a imagem. Pronto. O que a gente vê na primeira imagem acima? Maçã, concorda? A figura 1, 2 e 3. Maçãs. A figura 1 a gente tem uma maçã assim, aparentemente boa e perfeita pra gente comer, né? Na figura 2 ela já tá meio estranha. E já na 3 tá parecendo mudada, até acomodou, concorda? Então houve um processo de decomposição da fruta. Então houve uma transformação da maçã, como a gente vê na figura 1, até se transformar na maçã da figura 3. Houve um processo chamado de decomposição. Então ali mostra um tipo de transformação química, ok? Resultado da decomposição. Como você quer uma transformação química? Qual é a evidência? Porque houve uma mudança de cor. A maçã deixou de ser avermelhada para uma cor meio escura, né? Então houve uma transformação química, pessoal. Essa é uma evidência de transformação química, porque houve a mudança da cor. Então, quando ocorre a mudança da cor, ocorre uma transformação química, ok? Então, a gente pode consumir essa maçã do número 1? Sim, por que não? Ela aparentemente ela parece boa. A gente pode consumir a maçã número 3? Será que a gente pode? Não, pessoal. Por quê? Porque ela está em um estado avançado de decomposição. Ela não é adequada para alimentação, certo? Ela sofreu uma transformação química tão severa que ela mudou drasticamente, né, a substância dela. E a gente não deve consumir. Por quê? Uma fruta que foi decomposta, que ocorreu um processo de decomposição, porque ela pode nos fazer mal, certo? Pode nos trazer problemas, ok, de saúde. A gente não deve consumir. Dor de barriga, por exemplo. Então, pessoal, então a gente tem que... Até a questão da alimentação. Então, até a importância de a gente estudar a transformação química. Porque os nossos alimentos, eles sofrem transformação química. Eles mudam, certo? E quando ele muda, ele talvez não seja adequado para a nossa alimentação. Como é o caso dessa fruta, por exemplo. Que quando sofreu o processo de decomposição, ou seja, ocorreu uma transformação química, ela não é mais apta a consumo humano, certo? Então por isso a gente tem que prestar atenção no que a gente consome. A gente vai... abro um pote de iogurte e depois eu deixo muito tempo ali aberto no canto. Depois eu lembro, deixa um iogurte ali. Aí eu vou tentar comer ele. Não. Porque ali pode ter ocorrido uma transformação química. Pode ter mofo lá. Pode ter bactérias. Então, quando a gente deixa muito tempo, então provavelmente vai ocorrer uma transformação química. E aquele alimento não vai ser mais ideal para nosso consumo. Ok? Então a gente tem que dar atenção a isso, certo? Aos alimentos que a gente está consumindo. Averiguar se ele tem uma boa aparência. Se não houve uma mudança de cor, certo? Então a gente tem que analisar os alimentos para antes de consumi-lo, certo? Para evitar problemas de saúde, como indigestão, por exemplo. A famosa dor de barriga, dor no estômago, enjoo, certo? Então a gente tem que avaliar a questão dos alimentos. Sim, a gente já viu que para uma evidência de transformação química é a mudança de cor. Agora a gente vai ver aqui nossa segunda imagem. Aqui, pessoal,
está sendo misturado vinagre com bicarbonato de sódio. Quando a gente mistura vinagre com bicarbonato de sódio, há a formação de gases, como a gente pode ver na figura ao lado, criando assim essas bolhas, certo? Formação de gases. Então ali houve uma transformação química, devido ao quê? Ele misturou duas substâncias formando uma nova, formando assim gases, certo? Então houve uma transformação química. Por quê? Porque houve a formação de gases. A gente já viu que existe duas evidências de transformações químicas. Primeira, mudança de cor. Segunda, formação de gases. Vamos continuar. Certo. Até o pão, pessoal. O pão, ele também sofre transformação química. Vamos observar aqui na figura. A gente tem alguns ingredientes, correto? Manteiga, farinha de trigo, leite, ovos e fermento. Se a gente misturar tudo, a gente produz uma massa, certo? Não sei se vocês já observaram como é que é feito um pão, mas se a gente pega essa massa de pão, coloca ela para descansar, ocorre algo bem legal. A massa, ela aumenta de tamanho. Aquela massa deixa de ir para descansar, ela aumenta de tamanho. Ali houve uma transformação. Houve uma transformação química. O que aconteceu naquela massa de pão que ela aumentou? Isso foi devido ao fermento, pessoal. No fermento biológico, há alguns seres microscópicos, a gente chama de leveduras. Essas leveduras, elas vão consumir a farinha de trigo, produzindo gases e um tipo de álcool, ok? Então, quando ela produz esse gás, ele faz a massa inchar, aumentar, certo? Por isso que a massa fica mais fofinha, devido à transformação química causada por esses seres, certo? Chamado levedura. Então, dentro desse pão, dentro do fermento biológico, as leveduras vão se alimentar da farinha de trigo e produzir gases, certo? Que vão aumentar a massa, deixando ela mais aerada, certo? Depois de a massa estiver bem fofinha, aerada, a gente coloca dentro do forno, produzindo assim o nosso pão. E aquele álcool produzido pelas leveduras, ela evapora, certo? É por isso que a massa fica bem fofinha, devido a essa produção de gases, certo? Das leveduras. Então ali comprova que houve uma transformação química. Por quê? Houve uma mudança do material, certo? Produzindo gases e um álcool. Ok? Pessoal, então esse é um exemplo de transformação química que tem no nosso dia a dia, ok? Sim, falando nisso, para quem não conhece a levedura, ela é um fermento biológico que a gente usa nos pães. Também é utilizado para produzir cerveja, certo? Um tipo de fungo bem pequenininho, a gente só vê através de microscópio, certo? As leveduras. Então, o processo de produção de pão é um exemplo de transformação química. Então, pessoal, vamos dar foco aqui. A formação de chamas. Quando ocorre combustão. O que é combustão? Combustão é quando ocorre a queima, pessoal. Por exemplo, se eu coloco madeiras dentro do fogo, então vai ocorrer a combustão, ocorrendo a queima da madeira. Então, quando ocorre a queima, ou seja, a combustão, ocorre uma transformação química, como a gente já aprendeu das madeiras. Por exemplo, a gente coloca a madeira dentro do fogo, então ela deixa de ser madeira, ocorre uma transformação química e ela se torna o quê? Cinzas e fumaça, certo? Então houve uma transformação química. Ela deixou de ser madeira e virou fumaça e cinzas, ok? Então houve uma transformação química, ok? Pessoal. Então, quando ocorre a queima do material, a comprovação de que houve uma mudança química. Quando a gente queima papel, madeira, plástico, eles mudam, certo? Ocorre uma transformação.
Então, vamos lá. Vamos revisar. A gente viu que tem 3 evidências para transformações químicas. 1. Mudança de cor. 2. Formação de gases. 3. Queima ou combustão. Certo? Então, essas são as 3 evidências. Mudança na cor, formação de gases e quando ocorre a queima. Quando ocorre uma dessas 3 transformações, uma dessas 3 evidências, então a gente sabe que ocorreu uma transformação química. Ok? Vamos observar essas figuras aqui. Ó. A gente está vendo plantas, concorda? Essa primeira ali de cima, ela se chama Elodea. Ela é uma planta aquática e ela realiza um processo chamado fotossíntese. Não só essa planta Elodea, mas todas as plantas realizam um processo chamado de fotossíntese. A gente já ouviu falar. Acho que vocês viram bem resumidamente. Fotossíntese é um processo que as plantas realizam pegando o gás CO2 e produzindo o gás oxigênio. Então, as plantas elas são essenciais, pessoal. Porque elas produzem o gás que respiramos, o gás oxigênio. Por isso a importância de preservar as plantas, certo? Pessoal, mas o processo é um pouco maior, certo? Como assim? Para ocorrer fotossíntese, a planta ela tem que pegar a água, o gás oxigênio, e quando ela está ali na luz, ela consegue pegar essa água e o gás carbônico e produzir açúcar e oxigênio. Que bacana, não é? Então ela pega o gás carbônico no ar com a água, quando está na presença de luz, produz assim açúcar, que ele utiliza para se alimentar, e também o gás oxigênio, certo? Esse é o processo de fotossíntese, ok? Então, um processo de fotossíntese, ele é um exemplo de transformação química, ok? De transformação química. Então, as plantas também realizam transformações químicas. Um exemplo é a fotossíntese, ok? Em que ela pega o gás carbônico, água e através da luz produz assim açúcar e oxigênio, ok? O açúcar, o que ela faz com o açúcar? Ela vai utilizar para a sua alimentação. E o gás oxigênio? Ela libera na atmosfera. Não é bacana? Essa também é uma evidência de transformação química. Como eu sei que ela produz esse gás? Vamos ampliar aqui a figura. Aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas algumas bolhas próximas das folhas da Elodea. Essa imagem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Algumas bolhazinhas. Então ali mostra que houve uma transformação, certo? Porque ocorre a liberação de gases, que são essas bolinhas, certo? Então a planta ela vai realizar as fotossíntese liberando assim os gases, chamados de oxigênio. Ok. Pessoal, vamos a uma pequena revisão para a gente encerrar, ok? Então a gente viu que tem 2 tipos de transformações, físicas e químicas. Transformação física não ocorre mudança no material. Já na transformação química ocorre a mudança do material, ok? Exemplo de transformação física, queima de papel, ou com transformação física, quando a gente rasga um papel, corta a massa, ou quando a gente corta a madeira, ele não mudou a substância, certo? Já na transformação química há uma mudança, por exemplo, quando a gente queima um material, quando a gente queima, por exemplo, uma folha, uma madeira, ou quando uma fruta apodrece. Então esses são exemplos de transformação química. A gente viu que para ocorrer a reação química é necessário haver os reagentes para que ocorra o produto. Como assim? No exemplo do prego, quais foram os reagentes? Água, oxigênio e ferro combinados formou a ferrugem, que é o produto. Ok? A gente também viu que tem 3 evidências de reações químicas, que houve uma transformação química. Primeira, mudança de cor.
Segunda, formação de gases. E terceira, quando ocorre a queima. Ok? Exemplo de mudança de cor. Quando a fruta se decompõe, ela muda de cor. Exemplo de formação de gases. Quando a gente mistura vinagre com bicarbonato. Exemplo de queima. Quando a gente queima algo, certa madeira, uma folha. Ok? E a gente também viu que a importância de a gente avaliar o alimento, certo? Por quê? Porque a gente tem que avaliar para ver se ele não ocorrer algum processo de decomposição ou que ele possa fazer-nos mal, tá bom? A gente não vai consumir uma fruta podre, correto? Porque ela pode nos fazer mal. Então é importante a gente avaliar o nosso alimento, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu tiro aqui nos comentários ou lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E obrigado por vocês terem assistido nossa videoaula, ok? Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida eu tiro lá no WhatsApp ou aqui mesmo no YouTube.